Glória a Deus. Também cumprimento a vós com gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos amados irmãos, vamos dar início à nossa sequência de estudo do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar aqui o capítulo 19 de Apocalipse, o júbilo no céu, ou seja, a segunda vinda de Cristo em glória, amados? Vamos dar início a partir de agora a esse estudo e vamos aqui analisar esse capítulo 19. Nós vemos ali nos capítulos anteriores, o capítulo 17 e o capítulo de número 18, que aborda ali a descrição da Babilônia, que vai falar ali no capítulo 17 a descrição da Babilônia, e o capítulo 18 a queda da Babilônia. E já aqui no capítulo 19 de Apocalipse nós vemos que Jesus ele agora julga, com justiça. Jesus agora ele julga com justiça, com equidade, com verdade, Jesus agora chega no capítulo 19 com vingança, Jesus chega julgando os adoradores da besta, o falso profeta, o anticristo e aqueles que seguiram esse sistema religioso, esse sistema da Babilônia. E nós vemos aqui no capítulo 19, o versículo 1, que diz a palavra do Senhor: depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! Salvação e glória e poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiro e justo são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobre pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostravam-se e adoravam a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Versículo 5: saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os servos, os que o temais, os pequenos e os grandes. E então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o poderoso. Versículo 7: Alegremo-nos e exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir um linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E então me falou o anjo: escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as palavras verdadeiras, palavras de Deus. Versículo 10: prostei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, amados, no capítulo 19, eu fiz questão de ler para você até o versículo de número 10, não é isso? Até o versículo de número 10. Então, de acordo com esses versículos que nós acabamos de ver, você veja que há alegria no céu. Existe, na verdade, júbilo no céu.
Por quê? Porque diz a palavra que uma grande multidão de voz numerosa começou a louvar, começou a glorificar o Senhor, começou a cantar aleluias ao Senhor. Por quê? Porque ele agora está julgando a meretriz, a Babilônia, né? Nós vimos ali no capítulo de número 17 a descrição da meretriz, e o capítulo de número 18 que fala da Babilônia, né? Esses capítulos que nós estudamos aqui falando da prostituta, e já chegando aqui no capítulo 19, nós estamos vendo aqui a noiva do Cordeiro, né? Existe uma grande diferença entre a meretriz e a noiva, né? A meretriz é aquela que vende o seu corpo, que se prostitui, e nós sabemos, irmão, que quando nós troca a verdadeira adoração que pertence a Deus, quando nós passamos a adorar obras feitas pelas mãos de homem, como diz no Salmo 115, que tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem olhos, mas não vê, né? Tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não bate palma, tem garganta, mas som algum sai dela. Então, quando nós passamos a trocar a glória que pertence exclusivamente ao Senhor Jesus, irmão, isso é uma forma de prostituição, isso é uma forma de idolatria. Então, no capítulo 19, os 4 seres viventes, né, como nós lemos aqui, os 4 seres viventes, os 24 anciões e a grande multidão, que simboliza os salvos de todas as épocas, ou seja, desde Caim, né, até o arrebatamento da igreja. Então, essa voz de grande multidão significa os salvos de todas as épocas, que entrarão louvando, cantando aleluia, rendendo graças ao Cordeiro, porque ele venceu, né? Ele vai julgar, na verdade, com justiça. No capítulo 19 aqui, ele está retribuindo o mal que a grande Babilônia, né? Essa grande religião, entre aspas, que tem poder político, tem poder econômico, tem poder espiritual, né? Tem poder sobre as nações, e que na verdade é culpada do sangue dos profetas do Senhor. Irmãos, e você veja, irmãos, que ela vai ser julgada aqui no capítulo 19. No capítulo 19 de Apocalipse é onde é o destino final desse movimento religioso. É o destino final desse movimento religioso, porque o Senhor agora julga. O Senhor resolve agora atender a oração dos santos, quando disse: Senhor, vinga o nosso sangue. Então o Senhor aqui, ele vai se levantar com justiça, como juiz, e julgará a grande meretriz. Então você veja aqui, nós lemos no capítulo 19 até o capítulo de número 10, e veja aqui algo interessante no versículo 10: Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. E ele, porém, me disse: Vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois é o testemunho, é o espírito de profecia. Então, quando João teve essa visão, irmãos, do capítulo 19, né, os santos louvando e adorando o Senhor, a Bíblia diz que João, ele se prostra diante do anjo para adorar. Só que o anjo recusou a adoração de João. O anjo recusou ser adorado, meu irmão, né? Nós não podemos adorar anjo, nós não podemos adorar a Virgem Maria, nós não podemos adorar, irmãos, homens, pastores, bispos, nós não podemos adorar, irmãos, a criatura. Esse texto aqui, irmão, está falando que só um que merece toda honra, toda glória, todo domínio, todo louvor, que é o Senhor Jesus Cristo,
que na verdade foi Ele quem derramou o seu sangue na cruz do Calvário para a nossa salvação. Foi Ele em que os profetas profetizaram, falaram que Ele é o Messias, que Ele é o Jesus, o Salvador do mundo. Então, amado, somente Ele é quem deve ser adorado. Até os anjos recusam ser adorados. Os anjos têm outras finalidades, têm outros papéis. Você veja no livro de Hebreus capítulo 1, versículo 14. Veja no livro de Hebreus, quando o escritor aos Hebreus estão dizendo que os anjos do Senhor são ministros, enviados por Deus para ajudar aqueles que vão herdar a salvação. Então você veja, os anjos eles recusam ser adorados porque eles conhecem que só um é que se deve ser adorado, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, amado, Pedro, rejeitou ser adorado. Pedro, quando subiu ali, na cidade de Jope, ali em Atos 10, versículo 26, Pedro recusou ser adorado. Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, porque os homens exaltavam eles, os homens levantavam eles, dizendo: esses são os deuses, Júpiter e Mercúrio, esses são os deuses que estão vivendo entre nós. E eles rasgaram as suas vestes em forma de humilhação, mostrando que eles não eram deuses, mas mostrando que só se deve adorar a um, que é o Senhor Jesus Cristo. Ali, quando Cornélio ele se prostra para adorar a Pedro também, Pedro disse: se levanta, porque eu sou um homem igual a você. Então Pedro se recusou, amado, ser adorado. Porque só Jesus é quem merece toda honra, toda glória e todo louvor. Continuando aqui no versículo de número 11: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, irmão, existe um contraste entre esse cavaleiro branco. Esse cavaleiro branco representa o Senhor Jesus Cristo. Existe um contraste entre esse cavaleiro branco de Apocalipse 19, versículo 11, entre Apocalipse capítulo 6, versículo 2, quando fala do anticristo, que também virá num cavalo branco, representando ali uma falsa paz. Mas aqui no capítulo 19 é o verdadeiro Cristo, que num cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Na verdade, ele vai pelejar, vai julgar com justiça. Versículo 12: os seus olhos são como chama de fogo, dos seus olhos não escapa nada, e na sua cabeça há muitos diademas, falando aqui de poder. Ele é o poderoso. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Versículo 13: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E esse manto, irmão, vestido de sangue, simboliza o sacrifício dele, que ele morreu pela humanidade. E ele se chama o Verbo de Deus. Você já observou em 1 João capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é o Logos, ou seja, é a palavra encarnada. A palavra encarnada. Então esse Verbo é o próprio Senhor Jesus Cristo, queridos. Veja no versículo 14: e seguiu um exército que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Versículo 15: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo rangerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Versículo 17: e então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todos as aves que voam pelo meio do céu: vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus,
para que comais carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderoso, carnes de cavalos e cavaleiros, carnes de todos que livres que escravos, tanto pequenos como grandes. Então aqui, irmão, tá falando do Armagedon, da guerra entre os reis, né, os poderosos, os príncipes, que se ajuntarão ali no vale de Josafá para guerrear contra os santos do Senhor, mas não prevalecerão. Por quê? Porque a ira de Deus cairá sobre aqueles que foram infiéis ao Senhor, sobre aqueles que persistiram em concordar com o movimento falso religioso. Então a ira do Cordeiro, ou seja, a ceia do Senhor, ou seja, a ceia do Senhor, aleluia, o Senhor vai ali dar as aves dos céus, a carne dos reis. Versículo 19, para nós encerrarmos. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para a peleja, contra aquele que está montado num cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais e feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Versículo 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da sua boca, daquele que estava montado num cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então você veja aqui, irmãos, que Deus ele vai julgar com justiça, com equidade, com verdade. O Senhor Jesus aqui ele vai ganhar essa batalha do Armagedon. E está muito perto, meus irmãos, esse grande dia. Veja os sinais. Veja quando Jesus disse a figueira. Veja quando Jesus disse Israel rodeada de soldados. Veja, irmãos, agora o rio Eufrates, que é uma profecia bíblica que se cumpriu por esses dias, irmãos. O rio Eufrates está secando. E a Bíblia diz que quando ele secar, irmãos, será justamente o caminho desses reis ímpios, dos guerreiros, ou seja, desses reis, desses príncipes, que vai batalhar contra o Cordeiro, que vai batalhar contra aquele que está sentado num cavalo branco, que se chama fiel, mas ele vai vencer, irmãos. Ele vai vencer e os inimigos estarão todos aniquilados, porque é necessário que Jesus aniquile todos os inimigos, todos aqueles que não se renderam à cruz, todos aqueles que não se prostraram e não reconheceram que Jesus é de fato o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus vai reunir, o seu povo naquele vale da decisão, naquele vale de Josafá, que é conhecido como o Armagedon. E então será aniquilado de vez o inimigo, o sedutor, e serão lançados vivos no lago de fogo com enxofre. Então, meus queridos, que você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte depressa. Você que está afastado, volte depressa. Faça sua aliança com Cristo, renove a sua fé, busque o arrependimento enquanto há tempo, meu irmão. Que Deus te abençoe e fica na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos ficar aqui na expectativa do nosso próximo vídeo, a prisão de Satanás, o milênio de Cristo, porque é necessário, irmão, que o inimigo seja aniquilado, porque Jesus está preparando tudo para a descida da Nova Jerusalém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.